Nesse vídeo eu vou trazer para você de forma bem objetiva como que você também pode gerenciar a sua empresa de projetos e serviços e faturar acima de R$ 20.000 todos os meses. Eu poderia gastar o seu tempo, o meu tempo aqui falando bem do Precificando, falando bem do software, falando bem do curso, mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto específico. Se você errar no preço do seu projeto ou no preço do seu serviço, você errou em tudo. Por exemplo, se você cobrou R$ 100 do cliente para fazer um determinado serviço e gastou 120, não há gestão, não há milagre que você faça para que você não fique no negativo. Ou seja, a precificação é uma das coisas mais importantes na gestão de qualquer empresa, de projetos e de serviços. Só que não é só a precificação. E eu vou trazer para você aqui pontos importantes que eu observei ao longo da minha carreira, que eu levei grandes prejuízos, mas que eu organizei tanto o Precificando Sistema quanto o curso para que você não precise passar pelas mesmas coisas, certo? Então eu já trabalho com projetos e serviços há mais de 10 anos, né? Eu já ajudei também centenas de pessoas através do Precificando, através do treinamento e do sistema também a atingir esses resultados, a faturar mais de R$ 20.000 por mês. E é uma realidade cada vez mais possível, desde que você consiga aplicar tudo isso que eu vou estar te passando aqui, certo? Então, ó, se você tem interesse em abrir a sua empresa de projetos e serviços, ou se você já tem a sua empresa de projetos e serviços, quer melhorar aí os seus resultados, se você quer ter resultados parecidos com os meus, parecidos com os resultados das pessoas que eu vou te mostrar aqui, eu quero que você assista esse vídeo com bastante atenção. Eu tenho uma meta mínima de trazer para você um faturamento de pelo menos R$ 20.000 por mês, gerenciando bem o seu serviço, gerenciando bem seus custos, trazendo boas vendas, bons negócios aí para sua empresa de projetos e serviços e com isso fazendo com que essa meta seja possível, tá? E vou ajudar, né? Vou te dar o caminho para que você consiga fazer isso. E olha só, o Precificando é o plano para que isso seja atingido, tá? Eu vou trazer para você detalhadamente como que isso pode ser possível. E é claro que o resultado ele não vai ser imediato, mas eu vou te dar o caminho para que você consiga atingir esse faturamento. Beleza? E você já deve estar pensando, Marcos, esse sistema e esse curso são para mim, né? O Precificando é para mim. Para quem que é o Precificando? O Precificando é para engenheiros civis, eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, engenheiro de transportes, engenheiros agrimensores, engenheiros florestais, engenheiros de telecomunicações, engenheiros hidráulicos, engenheiros de estruturas, engenheiros de minas, engenheiro de petróleo, engenheiro de saneamento, engenheiro de automação, engenheiro geotécnico, engenheiro de controle e automação. É também para arquitetos, tem muitos arquitetos que usam o sistema, que fazem o curso. É também para os urbanistas, topógrafos, a grande maioria são de topógrafos, engenheiros civis, cartógrafos, geólogos, geógrafos, agrônomos, peritos técnicos, né? Se você faz algum tipo de perícia, se você é algum consultor de engenharia, se você é um planejador urbano, se você é paisagista, designer de interiores, técnico de edificação, a galera dos técnicos aí também, ó, técnica eletrônica, técnica mecânica, se você é técnico de segurança do trabalho, técnico de topografia, técnico de agrimensura, projetista de estrutura metálica, projetista de instalação elétrica, se você é projetista de hidráulica, se você é desenhista técnico também, talvez você faça desenho para outras pessoas, se você é técnico de geoprocessamento, enfim. Se você é técnico ou engenheiro, se você faz projetos ou vende serviços, aloca mão de obra na área técnica, o Precificando foi desenvolvido por mim, um engenheiro civil com mais de 10 anos de experiência, trabalho com topografia, né? Minha origem é da topografia, comecei minha carreira como auxiliar de topografia. Serve para outros prestadores de serviço também? Serve, mas se você é técnico, é engenheiro, arquiteto, a grande maioria dos assinantes do Precificando são técnicos, são engenheiros, são arquitetos, são dessa área mais técnica. Serve para produto, eu quero vender, sei lá, quero vender roupa. Não, o Precificando não é para quem vende roupa, é para quem faz projetos e é para quem vende serviços, serviço de topografia, para quem instala ar-condicionado, para quem encera piso de galpão. Então, para quem presta algum tipo de serviço na área técnica ou faz projetos, o Precificando com certeza é para você. Marcos, mas vamos ver se isso é verdade. Dá mesmo para o Precificando ajuda mesmo a faturar mais de 20 mil por mês todos os meses com projetos e serviços? Será que isso é possível de atingir? Vamos fazer o seguinte, vamos ver
a realidade de pessoas, né, que usam o sistema precificando, que fizeram o curso e que aplicaram o que eu trouxe dentro do curso, que aplicaram que usam o sistema no dia a dia e obtiveram alguns resultados. Vamos ver aqui alguns. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha esse case aqui do Luiz Eduardo. Entendi sim, agradeço muito pelos ensinamentos. O precificando vale cada centavo. Vamos ver mais? Vamos ver mais? Olha o Fernando. Boa noite. Graças ao curso e ao precificando, estou começando a enxergar, executar e orçar serviços de topografia de outra forma. Obrigado, Marcos. Vamos ver mais? Olha aqui o que disse, ó. Conversa aqui entre o Renan, Felipe, olha só. Eu estou no dia 6 e por enquanto já tive R$ 9.700 de faturamento bruto. Aí o Felipe falou, já faturei R$ 10.000 em uma semana de trabalho. Olha o Renan, amanhã devo medir um lotezinho aqui na minha cidade de R$ 1.700. O André Lúcio, eu já no dia 15/6 ao dia 10/7 vou bater R$ 35.000. Então são profissionais que utilizam o precificando e atingem esses resultados, ó. Ó o pessoal conversando aqui, ó. Falando de Viçosa, Minas Gerais, cara, comprei o curso com a empresa já faturando acima de R$ 10.000, mas mesmo assim foi muito importante para que eu conseguisse padronizar os processos e faturar ainda mais. Então, a gente está falando aqui não só de um curso, não só de um software. Eu estou falando de um software, um sistema que centenas de profissionais usam, mas também eu te entrego todo o conhecimento necessário para que você consiga, vamos dizer assim, não ser pego de surpresa por situações desagradáveis aí dentro do seu negócio, tá certo? Então, vamos ver mais algumas situações aqui, ó. Olha a situação do Henrique, ó. Eu passei essa técnica de valorização do serviço e precificação do serviço em outro setor, apicultura. Então tem gente que trabalha com criação de abelhas e tá usando o precificando, para gerenciar. Olha, quanto que eu tenho que pagar de salário para o pessoal que mexe lá nas caixas? As embalagens custa quanto? Então, quanto que eu faturei esse mês? Quanto que eu gasto de produto lá, né, para alimentar as abelhas? Então, é um tipo de serviço, é uma produção. Então, o precificando vai servir também para precificar o preço do produto, mas também para gerenciar as finanças dessa empresa. Olha, o meu litro de mel eu precifiquei, ele tem que custar, sei lá, R$ 100 o litro. Quantos litros eu preciso vender para manter meus custos fixos? Tudo isso eu trago para você dentro do curso e trago também dentro do precificando. Ó, o cara já está super satisfeito, melhorou muito para ele, mesmo sendo de outro setor. Aí vem o André, já usei o precificando para fazer outros tipos de orçamentos, fora da área de topografia. Olha que legal. Então serve para várias outras, apesar de eu ter desenvolvido inicialmente para topografia, para engenharia, para projetos de infraestrutura, hoje, graças a Deus, já tem milhares de usuários de vários outros setores. Olha o que o André falou aqui na sequência, ó. Sei que tudo é um processo e a gente vai implementando aos poucos, mas só gratidão. O precificando tem mais de um ano usando. Já tem mais de um ano usando. E só bons resultados. Sou muito fã do precificando e sou suspeito de falar. Olha que legal. Isso realmente, com um ano, isso já transformou a vida do André grandemente. Olha o que o Luan, isso aqui foi o Luan que me mandou, ó, precificando Luan. Ele me mandou uma mensagem, isso já há algum tempo, tá? Olha só, 2022, ó. Serviços atualizados para aceitos, ó. Um serviço de topografia de 3.965, aceito. Serviço topográfico de 7.055, aceito também, ó. Status lá do precificando, aceito. Serviços atualizados para o índice de aceitos. Como podem duvidar que é possível faturar mais de 10 mil por mês? Luan, nessa época, estava começando a empresa dele e hoje já fatura muito mais que isso. Então, dentro de um mês, ó, em apenas um dia, ele conseguiu fechar praticamente 10 mil reais de serviço. Prazo de execução dos dois serviços, menos de 7 dias. Então, ó, ele já está colocando aí 10 mil reais na conta, usando as técnicas de negociação, as técnicas de precificação do precificando, usando tudo que eu ensino dentro do curso e o que eu disponibilizo na ferramenta, ele já está faturando 10 mil reais em apenas uma semana, vamos colocar aí em 7 dias. Isso aqui pode fazer parte da sua realidade também.
certo? Olha que legal, o pessoal recomendando nos grupos, aí o pessoal me manda print, ó. Bom dia, depois de 20 anos de mercado usando tabelas de preço, onde acabei compilando várias informações de associações, miras, sindicatos, CREAs, tentando criar minha própria tabela indexada pela CUB, mudei há pouco tempo a minha forma de precificar, mudei há pouco tempo minha forma de orçar serviços. Adotei uma plataforma de precificação desenvolvida por um engenheiro que leva em consideração os seus custos diretos e indiretos, depreciação de equipamentos. Agora preciso apenas ter a ideia de quanto tempo vou levar para cada atividade e a plataforma ao final me apresenta uma sugestão de valores mínimos e com margem de negociação. Já vou mostrar isso aqui para você. Ou seja, o importante de um orçamento é você saber exatamente se está ganhando ou empatando dos serviços. Então aqui ele estava fazendo a indicação do precificando e acaba detalhando, talvez até melhor que eu, o que o precificando consegue te ajudar. Isso na parte de precificação. Mas ainda tem a parte de gestão financeira, tem a parte do conhecimento técnico que eu te passo também, certo? Ó, o Luan aqui, ó, faturamento da minha empresa ultrapassou 10K nos 7 primeiros meses em plena pandemia. Ou seja, pandemia chegando, o Luan entrou empreendendo e já estava faturando mais de 10 mil reais por mês em plena pandemia. O Luan é tecnólogo, tá? Na época, pelo menos 2022, tecnólogo na parte de topografia também. Certo? Então, gente, nós temos aqui vários, e eu tenho outros também, tá? O Precificando comecei a desenvolver, eu acho que em 2020, nós estamos em 2024, então eu tenho centenas de pessoas todos os dias mandando mensagens falando o quanto que o Precificando foi um divisor de águas. Por quê? Lembra da frase lá do começo? Se você errar no preço, você erra em tudo. Então, é melhor às vezes ficar à toa, cara. É muito melhor ficar à toa do que você dar um preço errado, do que chutar um preço, do que passar um preço para o cliente e depois aquele preço não ser suficiente para você executar o serviço. E foi justamente nesse contexto que eu criei o Precificando, né? Como que o Precificando nasceu? Eu abri minha empresa em 2016 e como que eu calculava o preço dos serviços até ali, né? Fui evoluindo, fiquei uns 3 anos no começo do empreendedorismo ali, na época era eu presa. Como que eu chegava no preço de um serviço? A primeira coisa que eu fazia, ligava para alguém que eu conhecia e perguntava o preço. Aí eu te pergunto, a pessoa que eu estou ligando sabe onde é o serviço? Sabe o que é para fazer? Sabe os gastos que eu vou ter? Não sabe. Então eu errava. Aí eu pegava e na internet pegava uma fórmula lá e tentava calcular. Ou eu ia igual o pessoal falou aqui, eu ia lá numa lista de associação e pegava umas precificações, nada a ver, mandou lembrança e tentava aplicar a minha realidade. E não era a minha realidade, meus custos eram diferentes. Eu não visitava o cliente para saber o que eu tinha que projetar, o que eu tinha que fazer de trabalho. Então, eu acabava meio que, no final das contas, eu chutava o preço dos serviços. Enquanto eu estava trabalhando sozinho, quando eu estava ali só eu mesmo, meu custo era barato, e eu nem era casado, estava, vamos dizer assim, comecinho de carreira, eu, cara, fazia muito servicinho pequeno, ainda não tinha tanto nome de mercado, então eu errava, acertava, isso ficava meio que no 0 a 0, tava tudo bem. Eu pagava meu ceninha, tinha uma kitnetzinha, dava para sair com a namorada um finalzinho de semana, mas eu não tinha lucro, não crescia, não desenvolvia. Aí eu comecei a ganhar nome no mercado e comecei a ganhar novas possibilidades de mercado. Aí, meus amigos, eu levei um dos maiores prejuízos da minha vida. Por quê? Apesar do valor não ser tão grande, para mim foi um prejuízo gigantesco, porque eu não estava preparado. O que aconteceu? Eu peguei um levantamento para fazer, né, um serviço de topografia para fazer, poderia ser qualquer outro serviço, e eu não sabia quanto cobrar. Fiz exatamente o que eu falei para vocês. Fui numa tabela, fui numa outra, olhei onde que era para fazer, perguntei a algumas pessoas e sem informação, sem método, o que eu fiz? Cobrei do cliente 40 mil reais para fazer o serviço. Só que esses 40 mil reais, aí já não era mais o Marcos, né? Eu já tinha contratado pessoas. Eu já tinha algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu já tinha custos fixos.
eu já tinha despesas indiretas, a minha empresa já gastava um valor por mês. E aí já não era mais só o Marcos, né? A empresa já era mais cara todos os meses. E eu cobrei 40 mil reais para fazer um levantamento que eu achei que eu fizesse, né? Eu achei que nessa minha inocência que eu ia fazer ele ali com uma semana, 2 semanas. E eu demorei 3 meses para conseguir entregar, finalizar o serviço. Demorei 3 meses com topógrafo em campo, gente fazendo desenho, eu indo a campo praticamente todo dia, cobrei só 40 mil reais. Fui na opinião dos outros, fui na tabela, usei a formulinha, sem metodologia cobrei 40 mil reais. E aí o prejuízo aconteceu. O que eu fiz? Faço o que eu faço todo dia. Me movimentei para resolver o problema. Aí eu fui com o cliente, falei, olha cliente, eu preciso fazer um aditivo. Eu preciso reajustar o valor desse serviço, por quê? Eu acabei, né, mensurando mal e cobrei barato demais. O cliente falou assim, meu amigo, aí queria reajustar o projeto para o serviço, né, o contrato para 60 mil reais, aumentar ali quase 50% no valor, de 40 para 60 para eu não levar aqueles 20 mil reais de prejuízo, eu não tinha esses 20 mil reais. E aí o cara falou uma coisa que mudou minha vida. Naquele dia eu entendi que realmente eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Ou eu desistia ou eu tomava juízo e fazia alguma coisa. E aí ele falou o seguinte, olha, é tarde demais para falar de preço. Ou sua palavra não vale nada. E, gente, eu saí da roça, né? Sou de Minas Gerais, hoje moro no Espírito Santo. Mas eu saí de casa com 15 anos e meu avô, meu pai, minha mãe, né, que hoje meu pai e minha mãe ainda, graças a Deus, consigo ajudar eles muito mais, mas eles sempre me ensinaram sobre o valor que tem que ter a palavra de um homem, de uma pessoa. E na hora que o cliente falou, que por isso que eu falei que mudou minha vida, ele falou assim, olha, não tá na hora de falar de preço. Você já, tipo assim, você já errou no preço lá atrás. Ou sua palavra não vale nada. Você quer mudar o acordo? Né, tinha outras empresas de topografia, né, disputando o negócio. Aí você não visita o negócio, faz errado. E agora, com o contrato assinado, você quer reajustar? E aí na hora que ele falou, sua palavra não vale nada, foi aonde mexeu aqui dentro dos ensinamentos, né, dos princípios. Foi onde eu falei, olha, se eu não fizer nada a respeito, agora que eu estou pegando serviços maiores, se eu continuar levando prejuízo, agora eu tenho compromisso com os funcionários, agora já é uma empresa. Se eu não tomar um jeito na vida, eu vou me lascar. Então, naquele momento, eu tive a falsa impressão. Olha, daqui a pouco eu já vou te falar por que falsa impressão. Eu tive a falsa impressão que, se eu resolver a precificação dos meus projetos e serviços, eu resolvi minha vida. Por quê? Aquele erro no preço me deu um prejuízo gigantesco. Tá? E é uma falsa impressão e eu já vou trazer para você. Então, assiste porque o erro que eu passei você não precisa cometer. Então o primeiro erro foi da precificação que fez eu iniciar o projeto precificando. E aí, ó, gente, era tarde demais. Eu tinha errado no preço, trabalhei, entreguei o serviço. E olha só, na minha carreira, tendo esses princípios, né, sendo um engenheiro com esses princípios, na minha carreira eu nunca deixei de entregar um projeto ou um serviço que eu tivesse acordado com o cliente. Eu levo um prejuízo, mas se eu acordei com o cliente que eu vou entregar uma determinada demanda, eu vou trabalhar, nem que eu me desdobre, que eu trabalhe dobrado de dia, de noite, de madrugada, mas sempre tive esse perfil de nunca descumprir com o combinado, nunca deixar algo em aberto. Né? Eu acho que isso faz o Brasil está precisando, o mundo está precisando mais de gente de palavra. Eu acho que o mundo seria um lugar melhor se a gente tivesse mais pessoas que cumprem com aquilo que se propõe a fazer. Certo? E aí, gente, foi aí que eu vi que eu estava trabalhando errado, né? Eu estava chutando preço de serviço e eu não tinha referência. E a minha experiência não valia de nada, né? Porque eu cometi um erro grande. A experiência que me ajudou não valia de nada. Eu cometi um erro grande. E talvez, nesse momento, né? Você que está assistindo aqui, você pode estar cometendo esse mesmo erro que eu, ou talvez esteja cometendo outros erros que eu vou trazer para você aqui, que, cara, quase me quebraram. Né, quase me destruíram, e se eu não tomar cuidado, podem me destruir, mesmo eu tendo 10 anos de carreira, tendo aí uma empresa que fatura mais de 100 mil por mês. Então, por isso que eu decidi trazer esse conhecimento para vocês aí. Então, quando eu tive esse prejuízo, eu fui procurar uma forma de aprender a calcular o preço do meu serviço. E aí passei pela mesma situação que eu mostrei para vocês aqui, que deixa eu falar o nome da pessoa aqui direitinho para vocês, ó. Passei pela mesma situação que o Edson passou. Eu fui lá procurar planilha na internet, planilha da associação tal,
fui procurar referencial de preço do DENIT, referencial de preço do DR, Cipro. E aí, gente, o que acontece? Aquelas planilhas, elas não estão de acordo com a sua realidade. Né? O salário que você paga é diferente, o prolabore que você tira é diferente. Aquilo pode ser um referencial público, mas planilhas e tabelas não servem de referencial para você precificar o seu serviço. O preço de outro profissional não serve para você precificar o seu serviço. Por exemplo, aqui na empresa, os meus profissionais recebem mais do que os profissionais do mercado, talvez até o dobro. Então, como que eu posso usar o preço de mercado como parâmetro? Está errado. O seu preço tem que ser baseado, como o próprio Edson falou, nos custos que você tem. Né? Isso é a base da minha metodologia. E aí, quando eu vi que fórmula, colocando a área, não sei o que, não funcionava, vi que as planilhas, as tabelas não funcionavam, vi que fórmula de produto não funcionava, eu entrei de cabeça, meus amigos. A quantidade de meses, eu estudei pelo menos 4 meses, estudando teses, fórmulas, métodos, metodologias, e desenvolvi a primeira e única metodologia de precificação de serviços e projetos do Brasil, talvez do mundo, chamada Precificando, onde você precifica o seu serviço levando em consideração todos os parâmetros. A base é a quantidade de tempo que você leva para executar um projeto ou serviço, porém, eu levo em consideração todos os parâmetros de uma forma organizada, coesa e bem fundamentada, onde eu consigo chegar no preço mínimo que eu tenho que cobrar de um determinado serviço ou projeto. Isso vai te livrar dos prejuízos? Não, porque você pode errar em outras coisas, mas no preço você não erra. É melhor você não fazer um serviço, é melhor você ficar à toa do que você cobrar barato por um projeto, cobrar barato por um serviço e levar prejuízo depois. Isso já aconteceu comigo centenas de vezes e já deve ter acontecido com você. E se você é estudante, se você ainda está começando o seu negócio, se você não organizar a precificação, não organizar a gestão com os fundamentos que eu vou te passar aqui hoje, vai acontecer muito com você. E aí o problema é que um serviço dá lucro, o outro dá prejuízo. 0 a 0. Um serviço dá dinheiro, o outro não dá dinheiro, você pega o que deu resultado para cobrir. Chega o final do ano, você está sem dinheiro do mesmo jeito. Então é importante corrigir a precificação, eu acho que é o feijão com arroz, e o Precificando é a ferramenta, a metodologia que vai te ajudar com isso, mas não é só isso. Tem alguns conhecimentos que se você não tiver, e isso eu vou trazer para você através da minha experiência, da experiência dos meus alunos, se você não tiver esse conhecimento, com certeza também você vai passar pelos mesmos erros, e se você estiver prestando bastante atenção nesse vídeo, é bem possível que você vai lembrar desse dia, vai lembrar disso que eu te falei, beleza? Então olha só, mergulhei desenvolvendo planilha, metodologia, fui lá e desenvolvi o Precificando. Desenvolvi a metodologia inicialmente numa planilha, mas na planilha não estava dando certo porque não era só a precificação. Fui lá, contratei o pessoal, entrei trabalhando de madrugada, de dia e de noite por alguns meses, né? 4 meses eu já estava com a metodologia montada, né? Fui buscando as teses, os cálculos. E aí eu demorei mais alguns anos, né, que eu desenvolvo Precificando até hoje. Mas trabalhando ali de noite, pós-expediente, para desenvolver a ferramenta, para gerenciar o fluxo de caixa. E até hoje, né? Hoje, graças a Deus, nós temos vários técnicos lá especializados que desenvolvem a ferramenta. Mas na época, quem fez os primeiros códigos teve que ser eu, teve que ser o Vitor, pessoas que me ajudaram aí nesse começo. Certo? Então, tudo isso, tudo que eu conquistei até hoje, foi aplicando a metodologia que você vai ver aqui agora nos próximos minutos, beleza? E olha só, você já ouviu falar que tempo é dinheiro, né? Um ditado popular muito comum. Se você não ajustar o seu modelo de negócio, né, para que ele funcione de uma forma redondinha, de uma forma correta, preço funcionando, a venda funcionando, os custos fixos controlados, uma previsibilidade de faturamento, você vai jogar seu tempo, seu dinheiro fora. Você vai trabalhar um ano inteiro, um serviço igual esse de 40 mil que eu te falei, que você fechar errado no final do ano, você fecha o ano. Tudo que você ganhou durante o ano, você tem que gastar para pagar um erro que você cometeu. Então, às vezes, nem são muitos erros que ferram com o nosso resultado. Às vezes é um grande erro, um descuido, às vezes por uma falta de informação ou falta de metodologia que acaba com o resultado. Às vezes você trabalhou o ano todo, né, com um certo resultado, chegou no final do ano, você cometeu um erro e acabou com o dinheiro que você tinha guardado, acabou com o plano que você tinha de construir uma casa, porque aí você tem que pagar funcionário, pagar equipamento,
e por aí vai. Então, tempo é dinheiro. E se você quer ganhar dinheiro, você precisa ter na sua mão o conhecimento e as ferramentas necessárias para que você erre menos, para que o lucro aconteça, né? Eu vou trazer esses conceitos aqui para você também. Então, ó, corrigir só o preço dos meus serviços não resolveu todos os problemas, porque eu corrigi o preço, mas aconteceram outras coisas que praticamente me quebraram. E eu estou falando de milhares de reais, quiçá, talvez até milhões, certo? E aí eu vou trazer esses conceitos para vocês aqui de uma forma bem resumida. Olha só, o que me ferrou além da precificação foram os passivos. Toda empresa gera passivos. E eu vou trazer um caso aqui para vocês. Quando eu evoluí um pouco mais, o precificando pronto, a precificação bem assertiva, caiu no meu colo um contrato com uma certa empresa mineradora, né, brasileira aí, que um contrato de mais de R$1 milhão. Eu não lembro exatamente o valor, né? Eu acho que é algo entre 1 milhão e 2 milhões de reais de serviço. E aí aquela foi a oportunidade da minha vida. Eu falei, cara, eu já tenho aqui 10, 15 pessoas trabalhando. Nesse momento a minha vida virou o jogo. Eu já tenho precificando, não vou errar no preço. E aí, meus amigos, eu vou te contar sobre esse contrato. Um contrato de 80 quilômetros de levantamento de uma ferrovia. Então tinha que implantar marcos topográficos, fornecer os topógrafos, fazer os cálculos, fazer os desenhos, fazer o traçado. E aí eu comecei a juntar lá os dados, fiz a visita técnica, levantei a minha produtividade de quilômetros por dia, joguei no precificando e fiz uma senhora precificação assertiva. Mandei para o cliente, negociamos e fechamos o contrato, né? Por preço unitário. Olha, tantos reais por levantamento por quilômetro. Fechei primeiro o cálculo de quanto que eu gastaria, né, no contrato total e depois fui dividindo isso por item, né? Dentro do curso eu te ensino isso mais detalhadamente. Aí, meus amigos, perfeito. Olha que legal. Eu tenho precificando, né, o sistema, então eu consigo precificar certinho o meu projeto. E aí passei para o cliente, entrei na negociação, fechamos o contrato. Festa na Marca Engenharia, tudo certo, consegui fechar o contrato da minha vida. 2 anos de contrato, um contrato milionário. Então agora foi a primeira vez que eu assinei esse contratão, né, de 1 milhão. Agora a vida do Marcos melhorou. Já comecei até a olhar catálogo para comprar um carro novo. Aí, meus amigos, aconteceu uma coisa. Eu falei com vocês que tem um negócio chamado passivos que me quebrou praticamente. Aconteceu uma coisa. Eu levei em consideração a minha produtividade, mas eu não levei em consideração um detalhe. O índice de ociosidade que eu tenho lá dentro do precificando, que eu incluí depois. Que foi o seguinte. A ferrovia passava por 80 quilômetros em centenas de propriedades. Você acha que todos os proprietários, milhares de proprietários, deixaram a equipe do Marcos passar medindo para fazer uma ferrovia? Não deixaram. Apesar do cliente ter ali uma equipe para negociar e tal, o contrato não rendia. Eu colocava ali que eu fazia 500 dentro do cálculo, né? Eu faço 500 metros de levantamento planimétrico por dia. Só que aí chegava lá, eu andava 200 metros, chegava numa propriedade, aquela propriedade não estava autorizada a entrada. Aí eu já tinha que pular para a propriedade da frente e levantar mais 100 metros. Então isso prejudicou a minha produtividade. Então foi um erro de gestão. Por isso que o Precificando não é mais só um software, ele é um software, mas também um treinamento para você fazer a gestão do seu negócio. O simples fato de eu ter precificado corretamente não me salvou do prejuízo. Por quê? Eu previa, vamos dizer assim, produzir 20 quilômetros no mês e conseguia produzir 10 quilômetros. Só que o custo fixo continuava. Ou seja, eu previ uma produtividade, mas por talvez inexperiência ou talvez falta, né, desse conceito de passivos que eu vou te passar aqui, eu levei o maior prejuízo da minha vida. Eu primeiro levei um de 40 mil, fez eu criar o Precificando. E depois eu levei um maior ainda, que fez eu melhorar o Precificando para que eu conseguisse, vamos dizer assim, me blindar de alguma forma dessas situações que eu vou te passar. Aí beleza, porque o contrato te deu prejuízo só por causa disso, Marcos? Não. Esse contrato ele me deu prejuízo por causa de 4 passivos. Passivo trabalhista,
passivo fiscal, passivo financeiro e passivo material. O que são esses 4 passivos? Olha só, e você está sujeito a eles. Do momento que você falou que vai vender projetos e serviços, você está sujeito a todos esses passivos. O passivo são coisas que você não vê. E o que te derruba não é o que você vê, o que te derruba é aquilo que você não vê. O que é passivo trabalhista? Eu tinha uma equipe menos de 15 pessoas, talvez 12 pessoas, e do momento que eu fechei um contrato de 2 milhões de reais, eu tive que contratar mais gente. Então fui lá, contratei, nós chegamos a 26 pessoas para trabalhar nesse contrato. Então contratei 26 pessoas. Aí beleza, a minha equipe total, equipe grande, eu acho que umas 9 equipes de topografia no total, atendendo clientes aqui na região da Grande Vitória, e a grande parte do meu faturamento estava atrelado a esse único contrato. Olha só, falta de diversificação, todos os ovos na mesma cesta. Falta de gestão também, de gerenciamento. Aí beleza, contratei esse monte de gente. O contrato pagava com 120 dias. Por quê? Eu trabalhava 30 dias, aí fazia o relatório do que eu tinha feito. Aí demorava mais 30 dias para ter uma aprovação técnica. Então com 60 dias eles aprovavam. Olha, o que você fez lá naqueles 30 dias está ok. Aí do momento que dava a aprovação técnica, aí tinha mais 30 dias para autorizar a emissão da nota fiscal. Olha só, 90 dias. E aí, autorizando a emissão da nota fiscal, emitiu a nota, eu tinha mais 30 dias para receber. Então, se eu comecei o serviço em janeiro, eu ia passar fevereiro, março, abril, maio, sem dinheiro. Só que o meu custo fixo, quando eu saí de 10, 15 pessoas, passei para 26 pessoas, o meu custo fixo saiu aqui de, sei lá, 50 mil reais ao mês e foi para 130 mil reais ao mês. Só que eu não tinha. Aí, por exemplo, eu tinha que aguentar 4 meses com um custo fixo dobrado. Só que eu ainda não tinha esse faturamento. Aí é o conceito que eu vou trazer para vocês logo na frente de fluxo de caixa. Eu gerei uma estrutura de custo fixo e de despesa indireta muito grande. O dinheiro já era meu, só que ele estava 4 meses na frente. O conceito de fluxo de caixa é isso. Se o gasto aumenta antes do faturamento, você gera um efeito tesoura. Você fica negativado. Então, o primeiro passivo foi o passivo trabalhista. Por quê? Na verdade, é um passivo financeiro, né? O trabalhista foi a contratação, ele aconteceu depois. Mas o passivo financeiro foi: beleza, Marcos, seu custo aumentou, como é que você faz agora para conseguir pagar as contas? Passivo financeiro. Fui recorrer aos bancos, a empresa estava certinha, fui lá e recorri a 2, 3 empréstimos grandes, empréstimo de, sei lá, 40, 50 mil reais, 100 mil reais. Fiz uns 3 empréstimos em 3 bancos diferentes. Empréstimos grandes, porque a parcela mensal, eu cometi um outro erro. Peguei empréstimos grandes para cobrir meu capital de giro durante esses 3 meses, e aí esses valores, né, que eu contratei de empréstimo era parcelado em, sei lá, 36 vezes. Só que o contrato era de 24 meses. Parcelei isso em 36 vezes, 40 vezes, 54 vezes, para ficar as parcelas menores. E passei a pagar todo mês ali 10 mil de empréstimo, vamos botar assim, ou 8 mil de empréstimo. Qual que é o problema do passivo financeiro? Primeiro, esse dinheiro eu paguei muitos juros, né? Paguei juros desses empréstimos que eu fiz. Então, eu paguei pelo que eu peguei emprestado e tive que ceder mais uma parte para pagar os juros. Beleza. Aí, o empréstimo eu estendi em parcelas além do prazo de contrato, porque eu precisava daquele giro. O que aconteceu? O contrato acabou e aí eu continuei com 10, 15 mil reais de parcela de empréstimo durante quase um ano a mais para pagar. Só que do momento que o contrato acabou, o faturamento acabou. As receitas, os recebimentos diminuíram. Olha aí o passivo financeiro. Não estava enxergando isso mês a mês. Mês a mês, o que estava acontecendo? Entrou tanto, paguei tanto, estou tendo lucro. Entrou tanto, paguei tanto, estou tendo lucro. Tive um empréstimo lá no início, mas quando o contrato acabou, que os recebimentos acabaram, eu fiquei com a dívida, com a parcela muito alta. E aí o meu faturamento tinha diminuído e o meu custo continuava alto. Passivo é o que você não vê. Aí veio
veio esse passivo financeiro. Depois veio o passivo trabalhista. O que é o passivo trabalhista? Dessas 26 pessoas que eu estava, eu não tinha mais demanda para elas. Ainda segurei quase uns 3 meses pagando folha. Eu demorei muito a demitir as pessoas, porque o coração, né? Demorei para demitir. Só que, só de rescisão, dava, sei lá, 100 mil reais de rescisão. E aí eu tinha, os recebimentos já estavam acabando, já tinha acabado, sei lá. E aí eu tive que pegar tudo que eu tinha ganhado de capital, primeiro, para pagar os empréstimos. Segundo, para pagar a rescisão, 60 a 100 mil reais de rescisão trabalhista. Então o que é o passivo trabalhista? O profissional está trabalhando ali, você está pagando para ele R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Você não está observando, mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, você vai pagar para cada profissional 10 mil, 15 mil reais de rescisão, FGTS, INSS. E aí veio essa bomba de passivo. Você deve estar pensando assim, Marcos, mas poxa, mas que tanto de erro? Esses erros, você não percebe que está cometendo eles. Se você tem sua empresa hoje, tem seus funcionários, você não fica o tempo todo fazendo conta de quanto que você vai gastar para demitir. Ninguém quer demitir ninguém, certo? Então, passei por eles, mas não preciso passar de novo, né? Tanto que hoje, às vezes, eu prefiro não pegar um contrato, dependendo da situação, do que ficar sujeito a esses passivos. Aí veio o que mais? Passivo fiscal. Eu comecei a pagar, mês a mês, eu estava pagando tipo assim, boleto do Simples Nacional de 35 mil reais, 40 mil reais todos os meses. Só que para receber, eu tinha que entregar todas as certidões, né, os boletos pagos, para comprovar, e aí sim o cliente me pagava. Com o final do contrato chegando, e aí do momento que o contrato começou a terminar e o faturamento começou a cair, né? Só ficou aqueles serviços piores, pequenas propriedades, o faturamento começou a cair. O imposto ainda não começou a cair, porque você pega a referência do mês anterior. Na hora que chegou no final do contrato, eu tinha funcionário para pagar, tinha empréstimo para pagar, tinha um monte de coisa. O que eu tive que fazer? Deixar o imposto sem pagar. Fiquei 2, 3 meses deixando boleto de 30 mil de imposto sem pagar. Isso gerou um passivo fiscal que é um dos piores. E se você dever, vamos dizer, dever imposto no Brasil, meu amigo, você tá lascado, porque o juro é alto. Fiquei devendo lá, sei lá, 120, 150 mil reais de imposto, né, dentro dessa decisão. Pago o pessoal ou pago o imposto? Vou pagar o pessoal primeiro, né, alimentar as famílias, depois eu me viro com o governo. E aí tive que pegar esse valor para ficar em dia com a minha empresa e parcelar isso em meses, anos, esse imposto. Então gerei mais um custo fixo para vários anos. Olha como que os passivos quebram as empresas e o conhecimento te liberta, te livra disso. E aí veio o passivo material. Os carros que foram alugados para execução desse contrato, alugados, comprados, inclusive um GPS RTK, foi um RTK e 2 carros que eu lembro, 3 carros que eu me recordo assim. Devolvi na locadora, né? Aluguei lá por mês a mês, mês a mês. Quando eu devolvi, eles não aceitaram os carros de volta. Falou assim, ó, pode pagar a franquia do seguro. Cada carro eu tive que pagar seguro de perda total. Os carros já não tinham mais para-choque, banco quebrado, farol quebrado. Praticamente a equipe destruiu, né, os carros, mas também andando no meio de pasto, cupim, né, só ferrovia passando só em lugar inóspito. E teve um pouco de mau zelo também da equipe. E aí eu tive que pagar, sei lá, seguro de 3 carros de perda total, tipo 5 mil de franquia de cada seguro. E ainda um GPS de uns 60 mil reais que boi derrubou lá e eu perdi esse GPS, né, que eu tinha comprado para fazer esse contrato. Comprado parcelado também, gerei mais custo fixo. Então, ó, passivo trabalhista, essa galera que eu contratei eu tive que demitir, né, um pouco sem planejamento. Passivo fiscal, os impostos no final eu tive que escolher entre pagar o pessoal ou pagar o imposto. Optei por pagar o pessoal e tive que parcelar o imposto para conseguir sobreviver. Passivo financeiro, os empréstimos que eu peguei para iniciar o contrato, ainda bem que eu consegui pegar ainda, eu tive que pagar ele muito além depois do contrato, isso gerou custo fixo. E passivo material, perdi vários equipamentos. E aí, meu amigo, não sei se eu já te convenci que você precisa entender minimamente desses pontos, né? Mas foi aí que eu percebi que só a precificação não resolve, porque às vezes o preço está certo, mas devido a essa falta de experiência que eu tive naquele momento, né, essa falta desse conhecimento, eu acabei levando esse prejuízo gigantesco.
Graças a Deus, continuei trabalhando ao longo dos anos e hoje a gente está firme e forte aí, estamos continuando em frente. Não tenho orgulho nenhum disso. Gostaria de não ter passado por isso, mas passei, mas serviu de aprendizado. Hoje, graças a Deus, vivo muito bem, tenho faturamento muito bom e estou aqui para te passar esse conhecimento. Talvez você não vai passar por nessa proporção, mas em pequenas proporções, talvez você pode ficar vários meses sem dinheiro. Talvez você pode chegar ao final do mês e fechar no 0 a 0 sem poder ir no restaurante. Então, é importante que você não só tenha a ferramenta para acompanhar isso, que é o Precificando, mas também tenha o conhecimento, né, o treinamento nisso, que é o curso que tem dentro do Precificando, para que você consiga, né, vamos dizer assim, se livrar dessas possíveis enrascadas que você está sujeito. E aí, meus amigos, você deve, sei lá, tem muitas dúvidas que você pode ter. O que é precificação de serviço, né? De projetos? É a metodologia, né? Lá dentro do Precificando para você chegar no preço que você tem que cobrar. O preço do seu serviço não é com base no seu concorrente ou numa indicação ou numa planilha. O preço do seu serviço é com base em tudo que você pode vir a gastar dentro da execução desse serviço. E aí, o Precificando, ele traz, né, ele é uma ferramenta estruturada que te protege de todos esses passivos aqui. Né? Se você souber, tiver o conhecimento necessário, conhecer esses fundamentos, você vai conseguir precificar e gerenciar e se livrar de todas essas enrascadas aqui. Certo? E olha só, tem outra coisa que eu acho assim muito triste dentro da prestação de serviço de projeto, que a gente gasta muito dinheiro, muito tempo com atividades que não são atividades-chave. Indo em cartório, pegando assinatura de confrontante, preenchendo um monte de papel burocrático que não dá dinheiro nenhum. Entendeu? Então você precisa concentrar sua energia em atividades-chave. Eu trago isso para você também dentro do treinamento. O conceito de venda, o que é uma venda? Não adianta você mandar um orçamento para o cliente sem ter ido lá para ver o que é. Se você passa um orçamento sem ir num terreno ou num lugar, num projeto, sem entender com o cliente, sem ir ao local, você está fazendo um orçamento às cegas, você não sabe o trabalho que você vai ter. Então é melhor você não passar orçamento, é melhor você não trabalhar, não gastar seu tempo, sua energia com isso, do que passar um orçamento sem conhecer o que você está fazendo. Então venda parte primeiramente de conhecer o cliente, conhecer o que você vai fazer. Você tem que reunir essas informações. Esses conceitos eu trabalho também dentro do treinamento. Certo? O que é custo fixo? Eu falei para vocês um monte de vezes aqui, custo fixo. O que é custo fixo? Custo fixo é aquele valor que você tem que... Você já entra no mês devendo. Todo mês você tem que ter aquele valor ali para pagar as contas. Entendeu? Ou seja, a minha equipe, o escritório, a conta de luz, o combustível, todo mês você tem um custo fixo. Se você não souber o seu custo fixo, não tem nada que você faça para ter lucro. O prejuízo vai acontecer. Então, o custo fixo tem que ser controlado, tem que ser baixo. O custo fixo, ele tem que caber dentro do seu faturamento. Se você tem um custo fixo de 10 mil por mês, mas não consegue ter um faturamento fixo, previsível, né? Você está errando lá na parte da venda, da precificação, o que vai acontecer? Que o prejuízo vai acontecer. Então tem um equilíbrio. O que é uma despesa indireta? Que é o gasto lá com contabilidade, com e-mail, outros gastos que você tem que não está ligado ao serviço, mas eles acontecem. Se você não souber o que é uma despesa indireta e botar muito recurso em custo administrativo, prolabore, compra carro para a empresa, aluga escritório, bota contabilidade, começa a gastar muita coisa, muito dinheiro com coisas que são custos fixos, mas que não vão te trazer dinheiro de volta, o que vai acontecer é que você vai só trabalhar não para ter lucro, mas para cobrir as despesas indiretas. Então tem um equilíbrio, tem um número, tem um valor de despesa que você pode ter, né? Um valor recomendado. Eu vou trazer esse equilíbrio para você dentro do treinamento. O que é faturamento? Faturamento não é lucro, né? Vou já trazer o que é lucro. Lucro é o que sobra depois que você paga todas as suas despesas, todas as suas contas. Se você não sabe o que é lucro, você vai achar que no momento que o cliente te deu R$1.000, aqueles R$1.000 é lucro. Aqueles R$1.000 que o cliente te deu, tem que pagar o seu tempo, tem que pagar o tempo da equipe, tem que pagar combustível, tem que pagar a conta de água, conta de luz, contador. E às vezes o profissional recebe o dinheiro do cliente, R$1.000, R$3.000, R$5.000 de um projeto, R$10.000, R$20.000. Ai, agora eu tenho lucro. E aí pega aquele dinheiro e vai viajar, vai comprar um carro.
e no outro mês não tem dinheiro para trabalhar e a empresa quebra. Então tem que entender o que é lucro, acertar a precificação, entender o que é custo fixo para montar um modelo de negócio gerenciável, né, que dentro do curso Precificando eu te ensino, para que você consiga ter qualidade de vida, que você consiga ter estabilidade, tanto financeira como de rotina também. O meu pai costuma dizer que o homem sem dinheiro, até o andar dele é torto. E é verdade, se você não tem esse equilíbrio financeiro, você não tem qualidade de vida. Sua cabeça fica a mil toda hora, sua esposa está precisando fazer uma compra e você não tem dinheiro. Você precisa fazer um serviço, você não tem dinheiro para botar no combustível do carro. Justamente pela essa falta de gerenciamento, o modelo de negócio desequilibrado. Então não é só a precificação, não é só trabalhar, não é só concentrar no projeto. É também gerenciar o fluxo de caixa, é entender esses conceitos, é ter esse conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento vale muito mais do que qualquer trabalho técnico. Se você tiver conhecimento, você vai tomar as melhores decisões. O que te faz acertar e ter lucro, ter resultado? É você ter informações e conhecimento e aplicar isso no seu dia a dia, certo? Então não é só a precificação. É importante que você estude junto comigo, que você entenda também esses conceitos, e tudo é dentro do ambiente do Precificando, como que você analisa, como que você organiza, como que você monta seus dados para que você consiga tomar as melhores decisões. Então, o Precificando te ajuda enquanto sistema, mas o Precificando enquanto curso, ele vai te dar o conhecimento necessário para que você utilize a ferramenta e tome as melhores decisões e não leve prejuízos como esse que eu citei aqui, né? E que você consiga, nessa metodologia, atingir os resultados que hoje eu atinjo, graças a Deus, e que todas essas pessoas que você viu aí conseguem atingir também. Certo? Então, se você não entender, se você não dominar esses conceitos, você vai perder tempo, você vai perder energia, você vai perder dinheiro. E o Precificando não vai só te ajudar a resolver o preço. Ele vai te ajudar a negociar, ele vai te mostrar como que você faz para, vamos dizer assim, ter todo o resultado que você merece. Você é trabalhador, eu sou trabalhador, então a gente merece ter uma estabilidade emocional, financeira, uma estabilidade de rotina. Hoje, graças a Deus, eu consigo todos os dias sair de madrugadinha, vou remar, remo aí 10, 20 quilômetros aqui no mar, de frente para a praia, depois volto, pego ali 9 horas trabalhando com muito mais qualidade de vida. Isso só foi possível em poucos anos porque eu consegui me organizar, consegui organizar a estrutura da minha empresa para que os custos ficassem controlados e o meu faturamento ficasse acima. Técnica de venda, técnica de negociação, de gerenciamento. E agora eu vou mostrar para você como que o Precificando é por dentro, enquanto ferramenta, né? Vou mostrar aqui para você entender de uma forma básica. Não vou me aprofundar muito, porque lá dentro da plataforma, dentro do treinamento, você vai conseguir ser mais assertivo, né? Aprender um pouco mais aí. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Olha como que o Precificando é. Primeira coisa, de cara, você vai ver aqui Primeira coisa que você vai ver aqui dentro do Precificando é o seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa mensal. Nesse fluxo de caixa, você vê em coluna verde o que entrou no mês. O que está claro é o que ainda não foi executado, né? Então, setembro ainda não, os recebimentos ainda não entraram. O que está em vermelho é o que você pagou no mês. Então, ó, essa linhazinha verde mostra a média geral nos últimos 6 meses, quanto que está o seu faturamento bruto. Então, se você está ganhando 107 mil reais por mês, que é esse caso aqui, você não pode deixar a sua despesa bater em 100 mil. Seu custo fixo bater em 100 mil, porque senão o lucro não está acontecendo. Certo? Então, só é possível atingir, por exemplo, esse faturamento se você tiver previsibilidade de receita. Não dá para ter volume alto de custo fixo se você não tiver um volume considerável de faturamento fixo, não tiver contratos assinados que te garantem isso, não tiver capital de giro. Então, o Precificando de cara, você já vai entrar sempre, abrir o Precificando, você vai ver o seu fluxo de caixa. Marcos, como que você faz um orçamento? Ó, você vai entrar dentro da aba de orçamentos aqui do Precificando, né? Vou clicar aqui para vocês verem. Você cria um novo orçamento, todos os seus parâmetros já vão estar configurados aqui nos parâmetros de cálculo, não vou entrar em todos os detalhes, depois você consegue ver os tutoriais aí do sistema, lá dentro do curso eu vou entrar mais no detalhe. Aqui tem todos os orçamentos da empresa e aqui tem um gráfico interessante, ó. Eu mudo o status do meu orçamento, igual o Luan mostrou lá no começo, para orçamento aceito, em orçamento ou orçamento recusado.
E aqui eu tenho, ó, eu tenho 50% de orçamentos aceitos, 44 recusados. Então eu tenho uma estatística aqui. A cada 2 orçamentos, cada 2 visitas que eu fizer, independente do preço que eu cobrar, né, fazendo a precificação certinha, um desses orçamentos eu vou fechar. Então essa informação aqui é importante. Por quê? Isso me mostra que eu não preciso baixar o preço da minha diária, não preciso baixar o preço do meu serviço, não preciso baixar o preço do meu projeto para conseguir fechar um bom negócio, certo? Então, isso mostra que você não precisa se submeter a um mercado que às vezes está cobrando barato. Ah, meu mercado está ruim. Olha, se eu sei que cobrando o valor certo, o valor que eu quero, eu consigo fechar 50% de vendas, eu preciso simplesmente continuar precificando corretamente, visitando meus clientes. Marcos, eu estou com uma recusa muito alta. Talvez o que esteja faltando é você visitar o cliente, conversar com o cliente, está faltando venda, isso eu ensino lá dentro do curso. Marcos, eu estou com aceitação muito grande, eu estou com 90% de orçamento aceito. Isso pode dizer que seu preço está ficando baixo. Talvez dá para subir um pouquinho mais e ganhar mais, você está deixando dinheiro na mesa. Ou, se você está vendendo muito também, pode ser que você seja muito bom de vendas. E aí você está vendendo por um preço bom, está tendo muito lucro, aqui é maravilha. Beleza? Mas isso aqui já vai dar para você refletir um pouco sobre o que está sendo o preço, o que está sendo o avanço aí do seu negócio. Aí aqui, ó, eu vou inserir um novo orçamento. Aí você já pode pré-configurar os serviços e projetos que você faz, para você já ter uma base de cálculo, não ter que ficar preenchendo toda vez. Ou você pode inserir de forma manual, mas lá no parâmetro de cálculo você já vai alimentar o sistema com todos os seus gastos. Quanto que é o meu Prolabore, quanto que é 1 litro de combustível, quanto que é uma plotagem, quanto que é uma conta de luz. Você vai alimentar o sistema com todas as informações. Aqui você vai identificar o que é o serviço, vai selecionar um cliente, vai colocar o prazo em dias corridos, 15 dias. Aí aqui tem algumas informações. Faturamento bruto mensal, você vai ter lá inicialmente, né? Você vai ter um valor. Você não vai ter esse valor inicialmente, mas você precisa preencher esse valor para fazer o cálculo correto. Então, por exemplo, se você quero faturar acima de 20 mil reais por mês, já consigo atingir 15. Você vai informar aqui o faturamento bruto, 20 mil. O meu varia, né? Entre 107, 120, 105, 120, eu uso 120 para fazer o cálculo. Quanto de lucro que eu quero ter nesse projeto? Aí, índice de ociosidade. Se eu coloco aqui 20%, minha hora de trabalho, meu serviço tinha ficado mais bem remunerado. Eu não tinha levado prejuízo no contrato milionário que eu falei para vocês. Então aqui, o que é o índice de ociosidade? Se eu fui trabalhar e tem algumas possibilidades, por exemplo, o proprietário não deixa entrar na fazenda, eu tenho que considerar a ociosidade porque eu vou perder hora trabalhada, eu vou perder tempo, energia. Então eu preciso cobrar mais caro por hora para compensar isso. Carga horária mensal é quantas horas úteis tem no mês, né, que a sua empresa adota. 180, 160, 190, eu considero aí 9 horas por dia durante 5 dias da semana, durante os dias do mês. Então, eu trabalho com 180. Encargos sociais trabalhistas. Lembra do passivo trabalhista? O seu serviço, independente se o seu pessoal é contratado ou não, tem que estar agregado o custo com FGTS, INSS, 13º de férias, descanso semanal remunerado, que chega aí entre 35% e pode chegar até 100%. Você paga para o funcionário R$1.000, você vai pagar aí pelo menos 370 de encargo, até R$2.000 de encargo, dependendo do sistema que você tiver. O contador vai saber te ajudar com isso aqui. Imposto sobre nota fiscal. Em Simples Nacional, você vai pagar ali entre 5% e 20% de imposto. A minha empresa, como já fatura um pouco mais, eu pago 16%. Então, aqueles 30 mil de boleto de imposto, eu pago ele aqui. Marcos, mas eu não tenho esse volume, não emito nota. Cara, bota o valor. Se você sabe que a cada 2 orçamentos você vai fechar um, bota o valor do imposto, negocia, melhora a venda, para de trabalhar barato, para de submeter o mercado. Bota o valor aqui, regulariza, organiza sua empresa, gerencia direitinho. Margem de negociação. O sistema vai me dar um preço mínimo e um preço com margem de negociação. A maioria dos meus clientes pedem 10%, então eu deixo 10% para o sistema calcular um valorzinho a mais para mim. Olha só, o serviço que eu vou fazer esse cálculo vai ser o seguinte, vai ser desse projeto aqui.
é uma área de 23 mil metros quadrados, na beira de uma rodovia, e ela precisa ser terraplanada e drenada. É para construção de um galpão, tá? Vou pegar um case real aqui. O nível da área varia entre 78 metros e 60 metros, 18 metros de desnível, e eu preciso fazer a topografia e os projetos daqui. Vai ser bem simplificado para a gente não ter que avançar tanto. E a área está relativamente limpa, né? Eu posso jogar um Street View aqui para vocês verem, ó. Vou colocar aqui, vamos lá. Isso. Não é uma área assim que não dá para fazer um levantamento, tá vendo? Ó, a área bem limpinha para projetar, joga o caimento pro lado da pista, tira a drenagem e tudo mais. Não é algo tão difícil. Já fiz lá a visita também. Tá, como que eu faço para precificar? Primeira coisa, essa área ela é em Aracruz, ela tá mais ou menos aí, vamos botar 100 km de ida, 100 km de volta daqui da minha base. Então é importante também você levar em consideração. Ah, Marcos, vou fazer o orçamento sem fazer visitas. Você vai estar sujeito ao risco que eu cometi de precificar errado. Você não sabe exatamente como que tá lá. Pelo Google dá para ter uma ideia? Dá, mas aí você tem que estar ciente que tem esse risco. Então a primeira coisa, ó, visita técnica, depois o custo de execução da operação, as despesas indiretas e aí eu tenho um resumo de quanto que eu posso cobrar desse serviço. Então a primeira coisa, ó, Marcos, o Prolabore dele, isso tudo já está preenchido aqui nos parâmetros de cálculo, tá? Quantas horas eu demorei para ir lá fazer essa visita? Olha, eu demorei umas 2 horas para ir, almocei e voltei. Acho que em torno de 6 horas. 6 horas. Então eu preciso reservar esse tempo que eu fiquei lá, que eu poderia estar projetando, estar fazendo outras coisas, custou para mim de horas do Marcos R$ 456. Aí eu tenho, quanto de combustível você gastou? Eu gastei em média 20 litros. Meu carro faz 10 km por litro. Então são 100 km para ir, 100 km para voltar, 200 km, 20 litros de combustível. Pedágio, não tem pedágio. Nesse trecho eu posso deixar zero ou deletar. A ideia do Precificando é você preencher todas as possibilidades para depois você só botar a quantidade e ponto. Quantidade de horas, quantidade de itens, quantidade... Você só bota o valor, ó, bota o valor do pedágio, o valor do combustível e aqui você só bota a quantidade. Fica muito mais fácil do que você ter que lembrar de tudo todas as vezes. E por que o Precificando é assim? Teve uma vez que eu fiz um trabalho em Nova Venécia, o Bar de São Francisco, não sei. Eu fechei o serviço, muito bem precificado, cobrei, acho que era um serviço de 3 dias, cobrei, sei lá, R$ 8.000. E aí esse serviço me dava R$ 1.000 de lucro, 1.000 e poucos reais de lucro. Eu esqueci de botar o hotel. Eu não levei em consideração o hotel e mandei a equipe para lá. Tive que pagar diária de hotel durante 3 dias. Isso ficou mais de R$ 1.000. Paguei para trabalhar. O lucro foi todo consumido por um item que eu esqueci. Aí o Precificando, você vai vir aqui, ó, nos parâmetros de cálculo e informar todas as possíveis gastos que você pode ter, que você já teve, que você pode ter. Faz um pente fino, porque aí na hora de precificar fica muito mais fácil. Refeições. Nesse caso aqui, eu gastei uma refeição, R$ 30 aí. Aluguel de veículos. Esse aqui é o meu veículo, o custo dele mês. Pode ser aluguel ou custo, tá? Basicamente, o que eu faço? Eu pego o preço que o meu veículo tem, o padrão do meu veículo, e olho no mercado o preço de aluguel. Por quê? Porque o veículo, você vai falar assim, mas o veículo é quitado. Mas você precisa comprar outro. Então, ó, o veículo tem custo de aquisição, você tem depreciação, seguro, você tem manutenção, você tem aí também seguro, manutenção, documento. Então o que eu faço? Contabilizo pelo preço de mercado. Quanto que custa para alugar uma caminhonete? Se a minha é uma caminhonete, eu boto o preço de mercado aqui. Computador, faço cálculo também. O meu computador custa R$ 5.000. Se ele custa R$ 5.000, quanto que ele custa ao mês? R$ 210 ao mês. Se ele durar 2 anos, 3 anos. Não vou entrar nos detalhes aqui não. O drone que eu usei para tirar a foto, quanto que ele me custa ao mês? Por que tem que levar em consideração os itens com rateio, né? Aqui são os custos diretos e aqui a mão de obra. Porque esse drone vai acabar. Então eu gastei 6 horas desses equipamentos, ó, R$ 147. Esse material vai acabar e eu vou ter que comprar outro. Se eu não boto isso em todos os serviços, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que eu vou precisar trocar de carro, vou precisar trocar de equipamento, vou precisar pagar as coisas e eu não vou ter dinheiro. Então, ó, só essa visita minha, eu gastei 150 de depreciação do carro, dos equipamentos, gastei R$ 153 de custo direto, combustível, pedágio, plotagem não teve, eu vou botar zero aqui também. Basicamente combustível e refeição que eu gastei. Não teve hotel nem nada. E
gastei aqui 456 da minha hora. Então, ó, só para fazer a visita, eu tive um custo, né, um custo de aquisição, um custo de visita de 753. Marcos, e se eu não fechar o serviço? Né? Poxa, eu vou levar esse prejuízo, vou lá ver a área. E se eu não fechar o serviço? Se você não fechar o serviço, é importante que você tenha consciência que você não fechou o serviço, mas você não saiu no prejuízo. Porque você precificou corretamente o seu serviço está com margem e tudo mais. Se a cada 2 serviços eu fecho um, no próximo ele vai com certeza compensar o custo da visita técnica, certo? Tem que ter dentro do seu escopo uma verba reservada para você conhecer as demandas, porque senão você vai errar nos preços. Você usar o precificante sem conhecer as demandas, você vai achar que o terreno está limpo. O cliente fala assim, o terreno está limpo. O projeto é fácil. É só um ajuste. Daí a pouco você vai descobrir, o negócio é muito maior do que você imaginava. E aí, você tem aqui o custo operacional. Como que é o custo operacional? É quanto que eu gasto para fazer esse projeto. Então vamos colocar aqui, eu preciso fazer o levantamento. Essa área tem 23 mil metros quadrados. 23 mil metros quadrados, 2 hectares aí de pasto, dá para fazer com um dia tranquilamente, tá? Com RTK direitinho, então dá para fazer com um dia de RTK de levantamento. Porém, o projeto eu vou gastar aí pelo menos 3 dias para fazer o projeto de terraplanagem, fazer topografia, projetar tranquilinho. E vou gastar pelo menos mais uns 2 dias para fazer o estudo hidrológico, chegar na vazão que isso vai gerar, e aí lançar no Civil 3D a modelagem. E vou gastar também. Isso, gente, é com base na experiência, tá? Quanto tempo que eu demoro para fazer alguma coisa. E faça o que você realmente acha. Esquece preço, vai no que realmente você acha que tem que fazer. Vou gastar aqui 3 dias de escritório, 3 dias de. Um dia de campo, né? Com o pessoal de campo. Vou gastar 3 dias de escritório para fazer terraplanagem, 3 dias para drenagem. Geralmente joga até um pouquinho mais, porque tem revisão, tá? Você pode até majorar isso um pouco se estiver confortável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, inicialmente, 9 horas, né, dos profissionais. Aqui eu vou deixar o Alisson e o Alan como topógrafo e auxiliar aqui. Vou pegar e tirar os outros profissionais que não vão estar, Elaine, Lucas. Vou tirar o Hugo, vou tirar o Jackson. Vou deixar o Marcos aqui com salário maior. Marcos e Wesley. Tá, Deixa o Marcos aqui, vou botar como se eu estivesse fazendo esse projeto na minha realidade. Então tá aqui, um topógrafo, um auxiliar e um engenheiro, né? E aí, Marcos, e se eu for todas essas pessoas, se eu for o cara da visita técnica? Você vai botar em cada etapa também. Você só não pode repetir na despesa. Porque a despesa é de profissionais que não estão ligados à produção. Então, é funcionário de escritório que só faz administrativo. Então ele não entra aqui. Aqui entra quem está executando o serviço. Então, o Marcos ele vai demorar aqui 6 dias. 6 dias. Então, 6 vezes 9, que vai ser 54, né? 54 horas. Então, de mão de obra, eu vou gastar pelo menos 4 mil para executar esse serviço. Posso cobrar 5 mil? Não. A visita técnica. Tem mais coisa aqui, encargo social e trabalhista, imposto, lucro. Tem mais coisas. Preciso de alojamento? Não preciso, porque o pessoal vai dormir, né, vai fazer a topografia num dia e o resto é projeto. Precisa de RT? Sim. Precisa de chapinha metálica? 2. Vai implantar lá no meio-fio os pontos de partida. Precisa de combustível? Vai precisar também de mais 20 litros para o Alisson ir lá fazer o levantamento. Precisa de estacas? Não tem nenhuma demarcação. Precisa de hotel? Nesse caso, não. O serviço dá para fazer em um dia. Marcos, mas e se caso não der para fazer em um dia? Tem que fazer um dia. Se não der, começa a comer o lucro. Certo? A gente está fazendo aqui um planejamento de uma forma simples e objetiva. Marcos de concreto? Talvez 2. Se tiver como fazer sem implantar um marco, melhor. Pedágio? Não tem. Piquetes não precisa. Refeições eu vou precisar de uma para o topógrafo e uma para o auxiliar, 2. E vou precisar de mais, pelo menos 6 para o Marcos. Então vou precisar de 8 refeições de R$30, R$240. R$500 aqui vai sair do bolso de cara, só para alimentação, combustível e ir lá fazer o serviço. Nem tem tanta topografia, tá? É mais projeto aqui.
Aí aqui embaixo você vai colocar as mesmas horas da mão de obra, com exceção do computador que vai aumentar mais, né? Então aluguel de veículo, que é o veículo que vai lá fazer o levantamento, que é um veículo mais barato, 6 horas. Computador, que é o meu computador aqui, eu vou gastar 54 horas, né? Estação total não precisa. Ah, ó, custo com rateio. Ah, mas o GPS é próprio, mas uma hora esse GPS vai acabar igual o meu acabou lá no outro contrato. E aí você vai levar prejuízo. Então, ó, ferramentas e insumos. Você precisa, né, do GPS e tal. Licença de software, 54 horas para ter os softwares aí do projeto. Então, se você é de outra área também, tem que levar em consideração. Manutenção de equipamentos também, o GPS tem que ter manutenção. Uniformes EPIs, eu preciso de pelo menos 3 aqui, ó. Pelo menos 2, né, pessoal de campo, usar perneira, bota, chapéu, aquela coisa toda. Então, ó, 486 de depreciação, né, nesse meio tempo. 500 de custo direto e mais 4.408. 5.394 é a operação desse serviço, é a execução, o que está ligado à execução dele mesmo, para fazer esse projeto. Só que isso não é tudo. Eu tenho também as minhas despesas indiretas. Isso aqui é o total de despesas indiretas que eu tenho. Só que o que o sistema faz? Eu falei que tem que saber o seu faturamento bruto. Ele divide as suas despesas pelo faturamento bruto e ele vê quanto que ele tem que aplicar no preço do serviço para que você consiga cobrir, né, com vários serviços, cobrir as suas despesas. Então, o meu serviço, no preço total dele, 26% vai ser para cobrir despesa indireta. Certo? Então não é só o preço. Você tem que ter venda também, porque não adianta fazer um serviço. Só esse serviço não vai pagar minha despesa indireta. Eu tenho que ter um fluxo de receita. Por isso que é importante também ter o conhecimento necessário. 26% do preço do meu serviço é para cobrir despesa. E aí, você tem aqui, ó, o resumo. O sistema me sugeriu o seguinte: o preço desse serviço é no mínimo de 16.487 para fazer esse projeto. Ah, Marcos, está barato, está caro. Estou dando um exemplo aqui para você. Só que eu botei 10% de margem de negociação, você pode cobrar até 18 mil reais do cliente, né? Tá dentro do negociável. E um projeto de terraplanagem desse eu acho que tá justo, né? Uma terraplanagemzinha da área aqui, fazer o estudo, fazer a drenagem, 18 mil tá bem pago, de áreazinha de topografia, acho que tá bem pago, dá para ter um lucro. E aqui, ó, você vai detalhar o projeto, detalhar o item, nesse caso que eu cobraria 18.500 reais. Aí o cliente pediu um desconto, eu sei que até 16.500 dá para negociar com ele. Menos que isso, prejuízo. Só que aí, novamente, fazer a visita, conversar com o cliente, negociar para que você seja competitivo. Esse serviço, ó, você vai ter o custo de execução 6 mil reais. Só que aí eu tenho de despesa indireta 26%, tá vendo? Ó, 4 mil reais para pagar escritório, pagar o tempo, computador, carro, o meu salário pro labore, o salário da menina do administrativo. Esse serviço vai me dar 3.297 de lucro, se eu não, né, se tudo correr conforme a gente planejou aqui. E só de imposto eu vou pagar 2.638, né? Eu vou receber mediante a nota. Isso me daria, né, um custo total aí de 16 mil. Com 16.500 eu tenho lucro. Com 18 mil, eu tenho margem para negociar. Ah, Marcos, mas por que você não passa direto a 16.500? Porque se o cara me pedir 2 mil de desconto e eu fechar por 14, eu vou comer praticamente o meu lucro inteiro. E aí, sem lucro, não dá para a empresa crescer, não dá para a empresa existir sem lucro. E talvez, às vezes, se você fosse chutar, perguntar para alguém, um projeto desse você ia falar assim, eu cobraria 5 mil, eu cobraria 10 mil, eu cobraria 11 mil, eu cobraria 15 mil. E você vê que, para a minha realidade, claro que a sua precificação vai ser de acordo com a sua realidade, com os seus custos, você vai alimentar dos seus valores reais. E eu vou te ensinar a fazer isso dentro do treinamento e do curso, e do software, da ferramenta, né? Você vai adaptar isso aos seus valores. Dentro da minha realidade, 16 mil faz sentido. Possivelmente, quando você alimentar o sistema com o seu modelo de negócio, às vezes você é engenheiro de outra coisa, faz outro tipo de projeto, o tempo é outro, o valor possivelmente possa bater diferente. Isso aqui é um serviço. Funciona para projeto elétrico? Funciona. Manutenção? Funciona. Hidrossanitário? Funciona. Arquiteto? Funciona. Topógrafo? Funciona. A mesma base, o mesmo conceito. Beleza? Aí aqui, ó, os textos padrões, você pode padronizar ele aqui, ó.
Você pega o texto, você já tem pré-configurado, dados bancários e tudo mais. Quem conseguir pausar e ver meus dados bancários pode me mandar um dinheiro aí, um Pix, ó. Passei de novo. para me agradecer. Tô agradecendo, vou ser muito grato. Mas aí você vai lá e passa a proposta para o cliente. Vamos salvar aqui, ó. Coloquei aqui 18.500 só para vocês visualizarem como que fica a proposta. O texto já está pré-configurado, você só vai preencher aqui, né? Você vai deixar os campos que você tem que ajustar e tá aqui a nossa proposta de 18.500. Você pode editar ela, duplicar, enviar por e-mail, gerar o memorial de cálculo aqui. E aí você pode gerar também um PDF dela. Ó que legal. Aí tá aqui a proposta para o cliente, papelzinho timbrado, com seus dados, tudo direitinho. E aqui, ó, meus amigos, o que vocês podem fazer? Quando você muda o status de um orçamento aqui para orçamento, você muda de orçamento aceito e muda o status em orçamento para orçamento aceito, né? O cliente aceitou ou recusou o orçamento, você vai ter uma opçãozinha aqui que é criar uma venda automaticamente. Não vou criar aqui, mas vou te mostrar como que cria, para onde que vai. Você pega o orçamento e transforma ele numa venda. Aí começa a gestão financeira, fluxo de caixa. É o que vem depois da precificação, que é o que vai, né, gerar onde entra o gerenciamento. Não é só a precificação, né? Aí gera uma venda. Quando você gera uma venda daquele orçamento, a venda vem para cá. Aí o que você pode fazer com a venda? O que você pode ali fazer com a venda? Ó, vamos pegar esse serviço aqui, ó. Essa venda, eu posso editar ela também, tá vendo? Ó, tem aqui 2 diárias de R$ 1.500. Você pode mudar aqui a vista para 3 vezes. Aí 3 vezes vai gerar 3 parcelas no contas a receber nas datas que você colocou, tá certo? Então aqui você edita a venda. O que é a venda na verdade? Salva a venda, faz o download dela em PDF. O que é a venda na verdade? A venda é a fatura. A venda é o controle, é onde você fala o seguinte: fechei o serviço por 18, o cliente fechou em duas parcelas de 9.000. E aí, quando você vai cobrar o cliente, antes de mandar a nota, você manda a fatura. Cliente, ó, você me autoriza a emitir a nota desse valor? Então você manda como medição. Do momento que você fechou o orçamento, você gera uma venda, certo? Quando você bota isso, por exemplo, em 2 parcelas na venda, o que vai acontecer? Você vai gerar uma conta a receber na data que você botou ali. A data de cada parcela vai vir valores. Na data que você botou, valores ali para receber, tá vendo? Ó, vai vir os valores aqui para você receber. E aí, vindo os valores para cá para você receber, isso já vai para o seu fluxo de caixa diário, já vai para o seu fluxo de caixa mensal. E o que você vai controlar? Ah, um recebimento está vencido. Eu vou ligar para o cliente para cobrar. Ah, esse aqui ainda está em dia, então eu vou pegar e vou... Se o recebimento está em dia, vou esperar entrar o dinheiro. Ah, o cliente não pagou, eu perdi o dinheiro, você vai botar aqui como recusado, você pode editar, ó, isso aqui é um recebimento. Ó, o valor, o cliente, aí fica travado porque está vinculado à venda, né? Então tá tudo amarradinho para você não perder dados, não perder informações. E aqui, ó, você marca como recebido e aí isso fica verdinho como recebido. Isso já vai conciliar também com a conta bancária que você vai informar aqui, ó, conta bancária. Isso vai gerar também o seu fluxo de caixa diário, ó. Relatórios, fluxo de caixa diário. Aí aqui vai ter um gráfico das suas entradas e saídas no mês. E é onde você vai ver, olha, Marcos, ó, aqui está o saldo em conta, aqui embaixo está os dias que entram. Ó, nesse dia, paga 49.000. Aí nesse dia, ó, recebe 18.000. Nesse dia aqui só recebe, ó, recebe 13.500. Ó, aqui, por exemplo, então, ó, tá vendo como é que o meu saldo cai? Eu tenho um problema de fluxo de caixa aqui, ó. Eu tenho muito mais a pagar no dia 10 do que o que eu tenho para receber. E recebo alguma coisa no dia 11. Isso aqui pode, sei lá, aqui só deu um piquezinho, mas poderia, isso, ó, paguei sem receber. E aí meu saldo de caixa, meu capital de giro, né, que a gente chama, vai embora. Então tudo isso aqui eu vou, além de estar aqui no software, eu te ensino dentro do treinamento como que você lida com isso, né? Como que você analisa, como que você chega nisso dentro do detalhe. Aí beleza. Além das contas a receber, você tem contas a pagar. Contas a pagar é o quê? Os valores de vale alimentar, tudo que você tem para pagar na empresa, tudo de custo fixo, tudo de custo variável, todos os salários, todos
todos os valores, Prolabore, você coloca aqui, isso vai gerar para você o valor que você tem a pagar. E aí você consegue ver aqui também quanto que você tem para receber no mês. E aí é a gestão de fluxo de caixa, que eu falei para vocês, dos passivos, enfim, que pode gerar uma série de problemas. E aí tem um monte de coisa aqui dentro do sistema também. O sistema é, cara, fantástico, maravilhoso. É preparado para profissionais, para técnicos, né, da nossa área, para qualquer tipo de técnico, topógrafo, arquiteto, engenheiros de todas as áreas. O sistema e o treinamento é preparado para que vocês consigam atingir esse resultado. E o treinamento, não vou mostrar ele por dentro para a gente não se estender tanto aqui, tá? Mas esse é o sistema precificando. Treinamento, você sendo assinante do sistema, você vai conseguir clicar aqui e já entrar direto no curso, né? Então, Marcos, estou passando por problema de gestão. Deixa eu revisitar o curso, entender os conceitos e ver o que o Marcos faria para resolver esse problema. Então, meio que você vai ter um sistema para atualizar suas informações e você vai ter no alcance do clique do seu mouse o Marcos para te orientar o que fazer, o que evitar, o que você tem que tomar cuidado, quais são os valores ideais, o que dá certo, o que dá errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Tudo isso ao alcance de um clique, né? Então você tem o software e você tem o treinamento. Tendo o software, você tem o treinamento disponível. O que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar isso vai te passar o conhecimento necessário e as ferramentas necessárias para você ter todo o sucesso no mundo. Às vezes você poxa, tem que tomar uma decisão difícil. Deixa eu pegar a experiência do Marcos aqui. Vai para dentro do treinamento, atualiza, reassiste as partes lá que eu estou detalhando. Isso vai garantir. O Precificando, eu não vou te ensinar projetar, não vou te ensinar a prerrogativa da função. Se você é projetista, se você é topógrafo, você tem que saber fazer as suas atividades lá. No curso eu vou te ensinar a fazer o gerenciamento. Precificando é para fazer a gestão, o gerenciamento das questões do seu fluxo de caixa, das suas contas a pagar, contas a receber, certo? Então, treinamento é justamente não para você aprender a fazer ali no detalhe a questão técnica. O treinamento é para você aprender a fazer gestão. E não ser pego de surpresa e aprender a ganhar dinheiro. Na verdade, eu ensino você não só a faturar 20 mil por mês, né? Ensino você a ganhar dinheiro, né, com aquilo que você faz, certo? Gerenciar isso da forma correta. Certo, galera? E aí, gente, o Precificando, ele vai ser a direção. Ele é a direção para você. Então, ele é o caminho. Logo lá no começo eu falei que o Precificando é o caminho que vai te levar até onde você quiser, né? Então, do momento que você tem o Precificando, você não vai mais ficar dando cabeçada, errando, batendo cabeça. Você tem um mapa, você tem uma direção, você tem o apoio, você tem um conhecimento ali à disposição para ver onde você está errando, ver o que você está fazendo de errado, o que você pode corrigir, aprender a vender, aprender a fazer uma negociação, né? Você tem a ferramenta para precificar, para controlar seu recebimento, seu pagamento. E olha só, gente, a direção ela sempre é mais importante que a velocidade. Se você vai muito rápido, mas errado, ou na direção errada, cara, você vai ter que voltar todo o percurso de novo. Então, às vezes, você vai trabalhar um ano inteiro errado. Na hora que você perceber, puxa, tô no 0 a 0 de novo, não sobrou um centavo para fazer uma festa de final de ano. Então, não adianta você ir rápido. O ideal é que você vá na sua velocidade, no seu tempo. Você não vai conseguir dominar tudo isso do dia para a noite, mas tendo Precificando, tendo a ferramenta, tendo o conhecimento aqui na palma da sua mão, isso vai garantir que você tenha a direção. E quando você erre, você consiga voltar para o caminho, né? O que derruba uma empresa não é o que você está vendo, é justamente o que você não está vendo. Olhar para o projeto, fazer o projeto, não quebra empresa. O que quebra empresa é o passivo trabalhista que você não está percebendo, é a precificação que você está dando uma negligenciada, é a negociação que você não está fazendo bem, né? A parte ali das vendas. Às vezes aquilo que você não está percebendo, você percebe o projeto, percebe o levantamento, percebe o cliente, percebe um monte de coisa, mas não percebe os juros que você está pagando, não percebe os impostos que você está gerando, os passivos, você não percebe os passivos trabalhistas que você está gerando. E o Precificando é justamente para fazer com que você consiga enxergar isso, consiga enxergar o caminho, consiga enxergar todas essas informações que às vezes não, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vão passar despercebidos por você aí, certo? Então, gente, o Precificando, ele é, além da ferramenta, ele é o conhecimento necessário para que você jamais seja, ou pelo menos na maioria das vezes, não seja pego de surpresa. Você aprenda a fazer dinheiro com aquilo, com a profissão que você escolheu, aprenda realmente
ter lucro mês a mês, ganhar mais de 20 mil, mais de 30 mil, mais de 50 mil todos os meses, beleza? Então, olha só, às vezes você foca no projeto, mas de repente você não olha no fluxo de caixa para frente, na previsibilidade, chega no próximo mês e você está sem dinheiro para pagar a conta. Às vezes você contrata a equipe por alguns meses para atender um contrato furado, daí a pouco você precisa mandar todo mundo embora e gasta todo o dinheiro que você ganhou, como eu falei para você aqui, certo? O que separa você dos seus sonhos? O que separa você do dinheiro que você quer ganhar? O que separa você da sua casa própria? O que separa você das suas vontades? É sempre o conhecimento e a informação, certo? Então, não tem, tudo que eu te mostrei aqui, você há de concordar comigo, não tem nada de complexo. Mas aqui o conhecimento está organizado, a metodologia está bem definida, a informação está bem organizada, certo? Então o que separa você dos seus sonhos, às vezes, é o conhecimento que você não tem. Né? Às vezes você está contando com dinheiro e daqui a pouco você tem que gastar esse dinheiro para pagar algo que você não botou no fluxo de caixa. Você chegou de surpresa. Uma conta chegou no seu telefone, você não lançou no sistema e daí a pouco você fala assim, recebi 10 mil reais. E tem que pagar esse boleto de 8 mil. Você é pego de surpresa, certo? Não é porque você não está vendo que um problema não existe, certo? A maioria dos profissionais são pegos de surpresa e acabam quebrando, não por causa dos projetos, não por causa dos concorrentes, dos clientes. Isso a gente está vendo. O problema geralmente é o que você não vê. É o mês que vem, o próximo mês, é a conta que está vindo, é a precificação errada, é aquilo que às vezes a gente não enxerga no dia a dia que quebra a gente, certo? E você também pode ganhar dinheiro, você também merece, na verdade, certo? Você não precisa ser um desses profissionais que quebram. Muitos profissionais quebram, mas você não precisa ser um desses. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter qualidade de vida, certo? Tem outra frase que eu gosto muito que é o seguinte, com precificando você para de correr atrás. Eu tenho que correr atrás para pagar as contas do dia 5. Com precificando, você consegue organizar o seu fluxo de caixa para correr na frente. O que é correr na frente? Em vez de, por exemplo, ficar lutando para entregar o serviço para receber um dinheiro agora para pagar a conta, você pode gastar essa energia. Olha, eu vou olhar para o meu fluxo de caixa, eu vou tentar negociar com tal cliente um contrato, vou pegar um projeto de 10 mil reais e vou dividir ele em 4 de 2.500. Por quê? Isso fica melhor para o cliente, mas vai botar um fluxo de caixa previsível dentro do meu caixa. Então, às vezes é bom parcelar, porque o cliente fica satisfeito e você consegue ter previsibilidade de caixa. Então, vou tentar negociar um serviço aqui para eu ter dinheiro entrando nos próximos 5 meses. Então, em vez de você ficar todo mês lutando para pagar as contas do mês, você pode usar as ferramentas e o conhecimento que eu vou te entregar aqui, né, de graça praticamente, para você antecipar. Imagina a sua vida com, olha, eu olhei para o meu fluxo de caixa, eu tenho 6 meses de parcelas boas para receber de projeto. Em vez de você, olha, não tem dinheiro para pagar as contas. Não, eu tenho aqui 15 mil reais de parcelas para receber nos próximos 3, 4 meses. Você vai entrar no mês com dinheiro, com muito mais tranquilidade. O dinheiro é uma ideia, se você negociar com o cliente, um parcelamento, alguma coisa, você gera previsibilidade. Então, em vez de ficar lutando para pagar as contas do mês, trabalha para fazer negociações para conseguir previsibilidade de receita. Isso é possível com projeto, é possível com serviço. Tá bom? Eu faço isso, meus alunos fazem isso, o pessoal que usa o sistema faz isso e você também pode fazer. Isso é só um detalhe. Claro que isso aqui é uma pontinha do que você vai pegar dentro do sistema, do que eu vou te passar de conhecimento. Certo? Então, dinheiro, gente, dinheiro não é só para pagar conta, né? O que você espera com o seu dinheiro? Né? O que você planeja com o dinheiro? Talvez você está pensando aí, Marcos, mas eu não tenho esses 60, 70 reais, pouquinho de dinheiro por mês. 60 reais, 2 reais por dia. Eu não tenho 2 reais por dia para investir no precificando, no sistema e fazer esse treinamento. Olha, se você não tem 60 reais por mês, 60, 70, não sei quanto que está o valor do precificando quando você está assistindo isso, 60 reais por mês, você tem acesso a tudo isso que eu te falei. Se você não tem 60 reais por mês e prefere chutar o preço do seu serviço, eu tenho certeza que você vai levar, dentro dos próximos 30 dias, pelo menos um prejuízo que pagaria 2, 3 anos do precificando. Então, meus amigos, você tem que saber onde investir.
O melhor investimento que você faz é no conhecimento que eu estou te falando aqui e na ferramenta para conseguir aplicar esse conhecimento, porque isso vai te dar clareza, vai te dar caminho, vai te dar previsibilidade. Isso vai ajudar você a enxergar os próximos meses, tanto no que tange os recebimentos, os pagamentos, no planejamento do fluxo de caixa, você vai ter o conhecimento necessário. Então, é um valorzinho muito barato. Se você fizer um serviço acima de R$1.000 aí, você já paga mais de um ano para ter acesso a essa comunidade, para ter acesso a essa ferramenta maravilhosa que é o Precificando. Certo? Então, olha só, se você deixa de usar o Precificando, deixa de fazer o curso, e aí você pega um serviço, 2 serviços, que é o que realmente acontece, vai errando no preço para mais e para menos, vai perdendo venda sem ter esse controle, sem ter previsibilidade, o seu prejuízo no final do ano vai ser 0. Você ganha em um, paga no outro, então você vai acabar, uma soma de 0 no final das contas, sempre vai dar 0. Um dá resultado, o outro não dá, aí um cobra o prejuízo do outro. Então não adianta, se você errar no preço, errar na gestão, errar nos conceitos básicos, você vai passar a vida correndo atrás. O Precificando te permite, com esse conhecimento, com essas informações, permite que você consiga correr na frente. E aí, aquela linha que eu já ia seguindo. O que você quer fazer com o seu dinheiro? Você quer comprar uma casa para sua mãe? Você quer fazer uma viagem? Sabe o que eu faço com o meu dinheiro? Eu moro num bairro bom, de frente para a praia, num apartamento de 130 metros quadrados. Eu remo todo dia de madrugada, pelo menos segunda a sexta, às vezes no sábado, né, quando eu não tenho nada para fazer com a minha esposa. Eu viajo com a minha esposa, eu saio todos os finais de semana, tenho um carro bom, não estou ostentando em momento nenhum, mas eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de comer um churrasquinho, gosto de visitar meus pais, visitei eles lá ontem. Eu gosto da minha agenda ser um pouco mais dinâmica, não gosto de ficar, eu preciso entrar às 7 horas para trabalhar, eu preciso trabalhar até às 11 da noite. Se eu estiver cansado, eu vou descansar. E se eu estiver disponível para trabalhar, eu vou trabalhar. Isso é importante para mim, mas o que é importante para você? Certo? E eu quero conseguir, né? Eu já mudei a realidade de muita gente, mas eu quero também mudar a sua realidade através do Precificando. Porque ele é a ferramenta e o conhecimento necessário para que você consiga fechar bons negócios, para que você consiga tomar boas decisões, para que você consiga trazer mais estabilidade financeira, previsibilidade financeira, tanto para sua empresa quanto para sua vida. Que se a sua empresa estiver quebrada, você vai ficar quebrado também. Certo? Então é isso que eu quero aí para sua vida. E aí você deve estar, sei lá, talvez algum de vocês deve estar se perguntando aí, mas eu não tenho empresa ainda. Mas se você não tem empresa e é um profissional que vende a sua hora, um profissional da área técnica, que faz projeto, que presta serviço, em algum momento talvez você queira ter um faturamento um pouco maior, queira ter um resultado um pouco maior. Se você está estudando ainda, o Precificando, mas eu não preciso, não estou prestando serviço ainda, mas o conhecimento, ele pode, um investimentozinho pequenininho, hoje você vai pegar outros cursos aí, você vai pagar uma fortuna e às vezes é só encheção de linguiça, né? Os caras ficam te ensinando, os coaches da vida, né? Ninguém tem experiência prática nessa nossa área, vai te vender um curso lá, R$3.000, R$4.000 para não te ensinar nada. Aqui com um mês você paga R$67 e vai adquirir um conhecimento que talvez te prepare e mude o destino da sua vida. Se você saber de tudo isso no detalhe, na forma como eu te ensino, tudo isso que eu pontuei aqui hoje, isso, cara, por mais que você ainda não tenha empresa, vale a pena você investir no Precificando para que você esteja preparado para as possíveis surpresas na vida. Não é pouca coisa que eu te falei aqui dentro desse vídeo. Mas eu faturo muito pouco. É mais um motivo para você ter o Precificando e ter esse conhecimento à sua disposição, na ponta do seu... para aumentar seu faturamento, regular seus custos. Mas eu não sou formado. Mas o conhecimento nunca é demais. E é barato, gente. É barato. R$2 aí por dia, R$60 por mês. Mas eu já tenho experiência na área. Meus amigos, para com esse negócio de ter experiência. A gente não sabe nada. A gente pode ser o profissional há 50 anos. A matemática sempre prevalece sobre o que você sabe. Eu sei, mas bota na planilha, vai fazer cálculo, joga lá no Precificando para ver se a sua experiência vai bater. Não bate. Não bate, porque cada serviço, um serviço você tem gasto com hotel, o outro combustível é muito alto, o outro você tem que pagar alguém para fazer uma limpeza, o outro serviço você tem que usar, vamos botar aí, você tem que pagar alguém para levar o projeto no cartório, sei lá. Cada serviço tem um custo, cada profissional tem um custo. Então, não adianta, mesmo com toda a experiência, você não vai acertar se você não tiver a ciência, o conhecimento, a metodologia Precificando do seu lado. Certo? Então não adianta. Pode ser engenheiro há 50 anos, pode ser profissional há 50 anos.
você vai errar se você não tiver metodologia, se você não respeitar a matemática. A matemática é implacável. Você pode desrespeitar qualquer pessoa, mas a matemática ela não vai te perdoar. Se você gasta mais do que ganha, ela não vai te perdoar. Você vai ficar no vermelho mesmo, vai ficar endividado, vai passar a vida com a cabeça cheia. Ah, Marcos, mas eu não tenho tempo. Cara, o Precificando, eu juro pra vocês, eu gasto meia hora nele por dia. Eu dou uma olhadinha nele, finalzinho do dia, comecinho do dia. Tomo as decisões, olha, eu tenho que ligar hoje para tal cliente, tal cliente, tal cliente. Anoto isso aqui e vou fazer visita técnica, vou fazer projeto e tudo mais. Eu não gasto horas e horas. O Precificando é simples, é uma ferramenta dinâmica. Você gasta alguns minutos por dia. Ah, mas eu não tenho tempo para atualizar financeiro todo dia. Tira um dia, sexta-feira, e vai lá e dá baixa no que você gastou durante a semana, olha o extrato, compara com o sistema. Certo? Ah, mas se eu cobrar caro, o cliente fecha com outro. E se você cobrar barato e levar prejuízo? Não é muito pior? Não é muito melhor você perder uma negociação porque o preço concorrente está mais barato do que você cobrir preço de concorrente e pagar para trabalhar? Eu não sei você, mas eu não gosto de pagar para trabalhar. E não desejo isso para ninguém. Então, eu prefiro precificar o meu serviço, ficar com a consciência limpa e ter lucro naqueles que eu fecho. Os que eu não fecho, experiência, vamos para a próxima. O preço do serviço te livra também de muito cliente ruim. Cliente que só quer prostituir o mercado, só quer pagar pouco, ganha uma licitação com preço baixo demais e quer te pagar mixaria. Então a precificação vai te brindar, vai te proteger dessas coisas. E automaticamente o Precificando vai selecionar os melhores clientes. Quem são os melhores clientes? Que pagam mais e pagam em dia. Dá uma olhada aqui, ó. Se você olhar no meu contas a receber, você não vai ver pagamento, ó, tudo recebido, tudo verdinho. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, tudo verdinho. Olha aqui, vamos voltar nos meses aqui, ó. Verdinho. Ó, volta no outro mês. Não tem pagamento vermelhinho. Ó, aqui o cliente pagou menos, tá vendo, ó? Teve não, acho que ele dividiu, alguma coisa assim. Acontece também, tá? Não é mil maravilhas, não vou vender para você que é tudo. Mas na grande maioria eu recebo tudo. Tudo, 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 tudo. E isso pode ser parte da sua realidade também, sem sombra de dúvidas. Certo? Então, o mercado tem muita concorrência, meus amigos. Pode entrar governo, sair governo, acontecer o que for. O mercado precisa de projetos e serviços. E você jamais pode negligenciar, cobrar menos do que deve. Você jamais pode deixar seus custos fixos subirem acima do seu faturamento fixo. Você jamais pode ignorar e negligenciar os possíveis passivos que você está gerando, porque eles vão comer todo o dinheiro que você ganhar. Você tem que tomar cuidado com o fluxo de caixa. Você vai fechar um contrato, você tem que olhar se você tem dinheiro para se sustentar até o contrato começar a pagar. Tudo isso, se você não estudar, não participar, não entender isso um pouco mais a fundo dentro do curso e dentro do sistema, tudo isso são possíveis coisas que podem te dar prejuízo lá na frente. E na verdade é quase lei de Marvin, né? Se uma coisa pode acontecer, ela vai acontecer. Então se prepara com antecedência para quando você se deparar com a situação, você já tem o conhecimento, as ferramentas necessárias para não levar esse tipo de prejuízo. Certo? Então, meus amigos, o mercado ele não para e é preciso que você tenha direção para que você esteja preparado, né? Para que você consiga lidar com as coisas que a vida manda para você aí no final das contas. Certo? Então, ó, vamos seguir o exemplo, por exemplo, do Luiz Eduardo. Olha só, Precificando vale cada centavo, e é centavos mesmo, é muito barato. Vamos fazer igual o Fernando, ó. Graças ao curso e ao Precificando, estou começando a enxergar e orçar o serviço de topografia de outra forma. Obrigado. Então, muda a sua visão também. O conhecimento ele muda, ó, começando a enxergar e orçar. Você não vai de cara estourar e meter um faturamento gigantesco. Mas você começa a enxergar mais longe, você começa a se planejar com antecedência. Conhecimento ele vai fazer você se preparar no dia a dia. E você tendo o caminho, tendo a direção, cara, a sua vida fica muito mais fácil. Você vai conseguir fazer igual aqui, ó, o Renan faturando 9.700. Ó, vai conseguir fazer, deixa eu pegar mais alguns simples aqui que eu já falei para vocês, ó. Sei que tudo é um processo e a gente vai implementando. E o conhecimento, as ferramentas são implementadas. Vai fazer igual o Luan, ó.
2 serviços, 10 mil reais de serviço apenas um dia, aprovado. Certo? Você vai fazer igual esse cara aqui, ó, que já tentou um monte de forma e hoje o Edson conseguiu, através do Precificando, resolver esse problema grave que é a gestão, né, o gerenciamento da empresa dele. Vai conseguir fazer igual o Luan, né? Ó, só no primeiro, ó, em plena pandemia, ele começou a empresa dele, já estava faturando mais de 10 mil reais por mês. Em 7 meses ele já estava com faturamento razoável. Saiu da CLT ganhando bem menos que isso e já estava tendo faturamento de 10 mil. Hoje o Luan, cara, já é pai, já anda de renegade nas obras, é outro patamar. E você também, com certeza, pode ser igual o Luan, igual o Edson, igual o André, igual todas essas pessoas. Certo? Então, é preciso direção e, né, sem o que eu tinha para falar para vocês aqui hoje, é mais para mostrar mesmo, o restante é dentro do Precificando, é dentro do curso. E se você, de fato, você que assistiu, me acompanhou até aqui, se você tem interesse em abrir sua empresa de projetos ou serviço, ou se você já tem a sua empresa de projetos e serviço e quer ter resultados parecidos com os meus e parecidos com dessas pessoas que eu mostrei para vocês aqui que já usam o sistema, né? E se você também quer atingir um faturamento acima de 20 mil reais por mês, eu estabeleci essa meta mínima para atrair as pessoas que realmente querem cumprir esse objetivo. Talvez você está na CLT, está começando a sua empresa, está formando ainda. Você quer atingir um faturamento acima de 20 mil reais por mês, quer aprender a fazer o gerenciamento para que isso aconteça, isso vire realidade, com conhecimento certo para que você consiga atingir também, né? E através disso, além de faturar os 20 mil, fazer um bom gerenciamento dos seus custos, do seu fluxo de caixa, consiga fazer bons negócios, fazer boas vendas. Se você está convencido, se você já entendeu que é isso que você precisa, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, vai ter um botão logo abaixo desse vídeo, um link aqui para você clicar. Já vai lá, assina um plano mensal, trimestral, o anual, com certeza vai ter mais desconto lá, né? Deixei um valor melhor até para você conseguir garantir um desconto maior. O trimestral tem desconto, o anual tem desconto, então recomendo que você utilize esses planos. Já clica nesse link, o acesso do Precificando é imediato, então no momento que você clicou, tanto o curso quanto o sistema, você já vai receber no e-mail com os dados para fazer o acesso, né? E você já começa nesse segundo, alguns minutos após ver esse vídeo, entrou para o Precificando, você já começa a gerenciar a sua empresa de projetos e serviços, começa a configurar o seu negócio imediatamente, agora mesmo, nesse instante, certo? Então, você pode usar aí tanto plano trimestral, anual, mensal, e você pode cancelar quando quiser. Você pode, inclusive, assinar e cancelar agora, né? É você com a sua consciência, mas não recomendo. Recomendo que você cole comigo e, se possível, que a nossa caminhada seja longa, seja duradoura e que eu possa te ajudar muito. Que você possa sair do patamar que você esteja hoje, segurar na minha mão e ir para outro patamar muito maior, muito melhor do que o que você está hoje, certo? Então, é isso que eu espero. Eu espero que você tome essa decisão e espero definitivamente que o Precificando seja um divisor de águas aí na sua vida, certo? Vamos comigo!